possam sair daqui desse encontro, apesar do fato da gente estar em poucos, né? Nós somos muito mais do que isso, estamos em poucos, mas nós vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, por quem está aqui. Exatamente. E nós sabemos que quem está aqui está porque quer trabalhar, porque quer, né, que a Helena falou, qualidade da nossa catequese. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo possa vir nos iluminar, abrir o nosso pensamento, que a gente possa aprender e aprender muitas coisas que nos sejam úteis para trabalhar com nossas crianças, para o amor de Deus, para viver a fé, o amor, a caridade e a misericórdia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, instituíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos receber, né, o Anderson e a Silvene, isso, eles são da pastoral familiar da paróquia do Boxa. Então, bom, antes de tudo, bom dia, vamos falar, meu nome é Anderson, minha esposa Silene, e a gente já está na pastoral familiar há 27 para 28 anos. E dentro da pastoral familiar, a gente começou lá com os casais, né, e trabalhando, fazendo serviço de encontro, né, que vocês conhecem bem. Mas um trabalho específico dentro da pastoral hoje que a gente faz é com relação ao planejamento natural familiar. Né, a gente sabe que a igreja tem, né, ela tem uma preocupação muito grande, né, com relação a tudo que é métodos artificiais, né, com relação à saúde da mulher. Então a igreja foi atrás, né, de conseguir um método natural para que a gente evangelizasse através do método. Então esse é o trabalho específico nosso da pastoral familiar. E um outro serviço que a gente tem também lá no nosso, a gente faz parte do CPJ, né, que é o Conselho Paroquial da Juventude. Então a gente está junto com o pessoal do CPJ, com diversos grupos de jovens. Então quando tem algum trabalho, algum evento da juventude, a CPJ fica por trás. Já trabalhamos também com coroinhas, então 3 anos na coordenação de coroinhas, e aí nós deixamos, outra pessoa assumir, e aí nós estamos mesmo com a pastoral familiar e CPJ. E o planejamento familiar. Temos 3 filhos? Isso. Temos 3 filhos, tem a Thaís de 23 anos, o Caio de 18 e o Gabrielzinho de 11. Coroinha, cerimoniário e pascoma, no caso. Então, todos eles estão engajados, graças a Deus. Né? E aí a gente, eu não vou falar, viu, gente? Eu não falo. Eu só apresento. Ainda bem, né? É ele que fala. Mas assim, aí o Sérgio, né, fez convite para a gente vir aqui hoje, né, falar sobre vocação. E aí a gente ficou pensando, né? Aceito, não aceito? Não, mas o problema não é esse. Não, e aí a gente ficou pensando mais ou menos assim, como que foi, né, para vocês se tornarem catequistas? Né? Será que teve essa dúvida? Ó, só para a gente ter uma ideia, quantas pessoas aqui serão novos catequistas? Estão Todos já começando são. desse ano? Tem alguém que está Você começando? não é ainda. Ela Ela não é ainda, você não é ainda. Já Quem é
esse tempo? Quantos anos? Mais de 28 anos. Alguém tem mais? 35 anos. Isso é uma vez. Agora, aquela pergunta que não é legal. Quando vocês foram chamados para ser catequista, como é que funcionou isso? O meu foi o seguinte, eu tinha 13 anos, né? Hoje eu tenho 28, então já são 15 anos. Minha mãe era coordenadora da catequese. Então, assim, desde os meus 7 anos, eu ia com ela nas formações, nos retiros, em tudo. Até fora mesmo, a gente ia junto. Daí eu comecei a participar e comecei a gostar. Daí eu falei pra ela, eu queria uma turminha e tal, né? Daí ela me deu uma turminha, que eu acompanhei desde o primeiro módulo até a primeira Eucaristia. Daí fiquei um tempinho parado, por causa da faculdade, casamento, que teve uma adaptação. Daí voltei, estou com uma turminha que fez meu Eucaristia esse ano e estou acompanhando a crise. É a minha primeira catequista está aqui, que é a Sônia. Oi, Sônia. Que honra! Então, a minha caminhada foi assim. Eu tenho orgulho porque pela catequese eu descobri a minha profissão. Eu sou professora hoje. Então, assim, eu dando catequese, eu descobri o que eu gostava de ensinar, evangelizar. Até hoje, na escola, eu evangelizo minhas crianças. Eu falo muito de Deus, de Jesus, muito, assim. Trabalho no campus alemães, que não é uma comunidade muito fácil, né? O pessoal que a gente vê por aí. E, assim, eu vejo que eu estou fazendo diferença na vida deles também onde eu trabalho. Então, assim, eu gosto muito da minha vocação de ser catequista. Eu sinto verdadeiramente que todos vocês são vocacionados. Não tem jeito de não ser vocacionado para estar na catequese. Quando o Sérgio fez esse convite para a gente, eu me empolguei. Não sei, não. Passou aquele. E agora? O que eu vou falar para a catequista? Acho que é mais fácil eles falarem com nós, né? Do que nós falarmos para vocês. Mas o Sérgio falou, não, vocês conseguem. Tá bom. Semana passada, semana já se partiu hoje, então semana passada, vamos ter um monte de linha de raciocínio. Não vamos falar sobre isso da vocação. Vamos falar sobre isso da vocação. E talvez não era isso. Quando foi na quinta-feira, o Espírito Santo mostrou um negócio para mim. Eu falei, interessante. Isso não vai servir só para a vocação de catequista, mas isso vai servir para a nossa vida dentro da igreja. Porque o grande problema que todo mundo carrega no coração, infelizmente, é chamado de desculpa que às vezes a gente dá para Deus. E esse negócio de desculpa, de dar desculpa para Deus, é um negócio muito sério e que não é de hoje. E eu gostei muito dessa linha de raciocínio. Por quê? Eu poderia ter falado para o Sérgio, não, Sérgio, olha, é bom arrumar outra pessoa, né?
5. Talvez vocês vão se identificar com alguma delas, mas eu queria mostrar para vocês que para cada desculpa que a gente pode dar para Deus, Deus revela alguma coisa para a gente. Antes de eu falar das perguntas, das desculpas, eu queria dizer para vocês o seguinte, que chamado a gente não escuta quando está barulho. Do mesmo jeito que Deus suscitou no coração da Talita a vontade de ser catequista, a exemplo da sua primeira catequista, não da que está atrás, mas da que está do seu lado. A exemplo da sua primeira catequista, Deus suscitou no coração de cada um de vocês, verdadeiramente, o fogo do Espírito Santo. Vocês não são catequistas porque vocês querem. Vocês são catequistas antes de tudo, porque Deus já tinha colocado isso no coração de vocês. Sabe aonde? Lá no batismo. Vou mais tarde, antes do batismo. Como que você pode ser catequista antes do batismo? Gente, no ventre. No ventre. Antes do ventre. Agora o bicho pegou. Antes do ventre, vocês já eram chamados a ser catequistas. Jeremias 5. Eu uso essa passagem muito na minha palestra de planejamento. E ela se aplica 100% na vida de cada um de vocês. Jeremias 1,5 fala o seguinte: antes que no seio foste formado, antes de você ser gerado, eu já te conhecia. Eu quem? Deus. Já te conhecia. E te havia proclamado profeta das nações. Cada um de nós foi verdadeiramente escolhido por Deus para ser profeta. O que é o papel do catequista? É profetizar, é falar, a palavra bonita é instigar, mas é soprar dentro do coração de uma criança, porque você não é só catequista, né? Depois a linha de catequismo vem da crisma, vem para adultos, não é, mas é soprar dentro do coração, seja no pequeno, seja no grande, porque o amor de Deus. E a primeira desculpa que às vezes quando a gente dá para Deus, você coloca 5 aí, porque eu ia fazer uma... Gente, Deus, tenham certeza de uma coisa. Deus é Deus e Ele vai usar a gente como Ele quer. Se deixe levar pelas mãos dele. Sabe por que eu estou falando isso? Pode parecer desorganização. Vocês vão assustar, mas não foi. Eu preparei todo um material para ler para vocês. Até a última hora, até hoje, às 7 horas da manhã, quando nós saímos para ir à missa, já colocando intenção deste mundo. Cheguei em casa, ainda mudei alguma coisa aqui, só no slide. A pasta onde estava tudo escrito ficou em casa. E eu vou dizer para vocês por que fiquei em casa. Essas desculpas me respondem isso. A primeira desculpa, às vezes, que a gente dá para Deus, não só na nossa vida de catequista, ou na nossa vocação de ser aquele que proclama
Obrigado. Isso, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. A primeira coisa que a gente dá de desculpa é: quem sou eu para falar de Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que a gente vai falar de Deus? Normalmente você se inspira em outra pessoa. Você já reparou? Nossa, a pessoa fala tão bem. Você viu que ele é lindo? Nossa, primeiro, tem umas pessoas que é mais bonita que a gente acha que é mais bonita que a gente, né? É verdade, a gente olha e fala: nossa senhora, fala bem, olha a voz dele. Não é uma voz de taquara rachada igual a minha, né? Tem uma voz nossa, bonita. E nós vamos falar de Deus. Como que os nossos avós ou pais falavam de Deus para a gente? Todo mundo aqui, eu tenho certeza, eu tenho certeza que dentro de casa ouviu vovó, pai e mãe falar de Deus. Eles eram doutores ou formados ou especialistas? Fala pra gente. E como vocês vão falar de Deus? Tenho uma certeza de uma coisa: Deus não precisa de uma pessoa catedrática, uma pessoa 100% estudada. Ele quer que você estude, ele quer que você conheça mais a palavra dele, ele quer que você se aprofunde principalmente na fé. Ele quer isso de vocês. Mas sabe o que ele quer mais ainda? Que realmente nós vamos ter que voltar, porque a brincadeira ia ser diferente. Então, aperta mais uma vez. Primeira resposta: é verdade, você não é ninguém. Foi Deus que falou isso. Mas eu sou o Criador do universo. E eu serei contigo. Quando vocês estiverem nas suas maiores dificuldades, nas suas maiores dificuldades, Ele vai falar por vocês. Eu acabei de passar na sua palavra antes de vir para cá. Gente, vocês não sabem como é que eu estou tremendo. Não está um frio na barriga. Está congelando. Você sabe por quê? Porque eu não quero atrapalhar Deus. Por favor, seria pretensão demais se eu falar assim: olha, deixa Deus aqui. Mas escutem com o coração, que um pouquinho de cada coisa sirva para que Deus fale para vocês. Né? Eu não sou um ministro da igreja, um padre, mas Deus falou: não, eu sei não. Sabia? Eu não sei, eu vai lá. É o segredo, vai lá. Sem a câmera ali eu não faço nada. Vocês não sabem como é que funciona as coisas. Graças a Deus pôs ela na minha vida. Então tenha certeza, quando vocês se veem incapazes de falar de Deus, é isso que Deus quer. Porque aí é a hora que Ele aparece e a gente só. E é por isso que Ele escolheu você para ser vocacionado. Muito bem. Mas aí, essa coisa, você pode questionar Deus. Você sabia que Deus permite que você questione? Né? Qual seria, agora volta, qual seria a segunda desculpa que a gente dá para Deus? Como dizer? O que eu vou dizer? O que eu vou dizer de Deus? Como é que eu falo para a criança? Sabe, existe um Deus. Aí ele vai perguntar: como é esse Deus?
onde você trabalha, né? Eu moro lá perto, eu moro ali no bosque. A gente trabalha com coroinhas, a gente sabe que cada criança é uma família, cada família é uma estrutura. Vocês que já são, vocês sabem que vocês são psicólogos, vocês são pais, vocês são... Gente, vocês são tudo, às vezes, na vida dessa criança. Às vezes vocês são aqueles que dão amor. Tudo faltava na vida deles. Abraço. Quantas crianças não vêm correndo para abraçar o catequista, porque às vezes não tem um abraço dentro de casa. Isso, o que eu estou falando é uma novidade, vocês, pior que vocês vivem isso. E aí ela pergunta, mas como que esse Deus que está em casa nunca apareceu? Como é que eu vou convencer ele que Deus é amor? Qual seria a resposta de Deus para a gente, para essa desculpa? Quando a gente fala, olha, não sei se eu estou pronto para falar. Deus responde, eu sou o que sou. Não tem jeito de você falar que Deus é isso ou Deus é aquilo. Deus é Deus. Ele é único, santo, trino. E acabou. Sou sempre presente. Estarei com você. Deus é um Lorde. Ouvi isso e isso não tem jeito. Deus é um Lorde. Sabe o que é um Lorde? Aquela pessoa muito educada que só entra na sua vida se você permitir. Quando seja qualquer pessoa pergunta para você, mas como Deus pode existir ou entrar na minha vida? Se tem tanta desgraça, tanta coisa ruim. Deus é um Lorde. Ele sempre vai estar ao teu lado. Ele vai estar em você quando você permitir que Ele entre. Ele não entra sem ser chamado, sem ser convidado. Eu sou tudo que você precisa. É por aí. Pense numa coisa. Deus, para falar de Deus, é falar de tudo aquilo que você precisa. Ou seja, só Deus. Acabou. Não precisa procurar muita coisa. Muito bem, Deus respondeu uma segunda desculpa que você poderia dizer, eu não sei como falar de Deus. Às vezes você não vai falar. É a história do abraço. Volte. Vamos dar outra desculpa para Deus. Eles não vão acreditar em mim. Vocês já ouviram falar naquela história que entre o palhaço e o padre? Já? Por que as pessoas acreditam naquilo que o palhaço fala e às vezes não acreditam no que o padre fala? E o padre uma vez foi questionar o palhaço. Ele virou para o palhaço e falou assim, rapaz, por que todo mundo acredita? Você não acredita em mim. E o palhaço falou para o padre, sabe o que é? É que eu falo a mentira parecendo verdade. E você fala a verdade, mas ela parece mentira. E esse é o segredo. Quando formos falar de Deus, a gente tem que sair da gente. Eu vejo o seguinte, nós nos vemos muitas vezes como um instrumento. Muito bem, vocês quebraram a palestra agora. Vou contar para vocês aqui. Porque normalmente a gente tem mania de se ver como um instrutor. A gente não é instrutor, não somos nós que vamos passar a instrução para as crianças. Você senta, você vai instruí-lo a
aprender. Não. Na sua vida de vocacionado, você é instrumento. O instrutor é Deus. É uma diferença que às vezes a gente não tem noção. Porque se você se abre verdadeiramente ao amor de Deus, para falar de Deus, que é amor, simplesmente isso, você permite que Ele haja na vida daquela pessoa através de você. E aí, um milagre acontece. E você vai entender que falar de Deus é simplesmente, às vezes, silenciar e ser verdadeiramente exemplo para aquela pessoa. Não adianta nada a gente vir aqui falar para vocês, ou vocês irem para as suas salas de catequese, para a sua turma de catequese, e falar de Deus, falar do amor. E quando sair daquela sala, você deixar de ser catequista. Ela vai começar agora, né? Eles todos perderam o seu primeiro nome. E eu queria te contar que você vai perder também. Não é verdade? Vocês perderam o primeiro nome. Você vai perder também. Infelizmente, como que é seu nome hoje? Acho. Aquela lá não é a catequista? Aquela lá não é a catequista. Esquece seu nome, gente. A catequista. Quando você se torna catequista, quando você se torna um ministro, quando você se torna um membro ativo, um discípulo de Jesus, você perde. Você perde a sua identidade. Você ganha a identidade de Cristo. Seja na sua vida de catequista, de ministro ou qualquer coisa. E isso a gente passa para os coroinhas, por exemplo. Você pode ver, a criança que se torna coroinha, ela perde o primeiro nome. Não, aquele lá é coroinha. E isso é muito importante. Então, bem-vinda a catequista. Está vendo que coisa boa? Voltemos. Bom, eles vão acreditar em vocês. Vocês já sabem que eles vão acreditar em vocês. Mas eu não sei falar. Meu Deus, como é que eu vou falar para essas crianças? Eu sou gago. Meu Deus, como é que eu vou falar com um monte de catequista? E seu Anderson? Vocês acham que eu sou catequista? Eu não sou catequista não, gente. E aí? Eu tive que estudar, ler, quer dizer, eu estudo. Verdade. Essa vida de comunhão nossa funciona assim. Eu aprendo muito mais quando ela lê para mim do que quando eu leio. E eu falava para ela, não, vou falar para a catequista. Eu nem catequista sou eu agora. E aí eu descobri a primeira resposta lá. A primeira desculpa minha. É você para qualquer. Não quero um cara que seja catequista que fale de catequese, porque isso todos eles são falando de catequese. Eu quero um que não saiba nada de catequese para falar outra coisa para eles. Eu não sei mais nada disso. E eu coloquei lá no sacrário, que não seja, continua não sendo nada. Deus fala por mim e Deus ajude que eles recebam alguma coisa, né, que eu não trabalho. Eu não sei falar.
O que diz Deus quando a gente fala para Ele que a gente não sabe falar? Deus responde: quando eu terminar, eles te ouvirão. Ou seja, quando Deus terminar de falar, eu não vou lembrar de uma palavra que eu falei para vocês. Aquilo que está dentro do coração de cada um de vocês vai ser completamente diferente daquilo que eu falei aqui hoje. São pessoas diferentes, são ouvidos diferentes. E eu só quero dizer uma coisa para vocês: vocês são santos discípulos missionários. Carregam um peso e uma responsabilidade que vocês não fazem ideia do tamanho. A igreja só é viva hoje por causa dos catequistas. A situação de dentro de casa eu não ouvir falar de Deus é mais real do que parece. E eu não sei falar. E aí vocês têm que descobrir 1000 maneiras de poder falar. E aí vem a última desculpa da gente. Eu falei que eu não sabia falar, certo? Além de eles não acreditarem em mim, eu não sabia o que eu vou dizer, eu não sabia como dizer. Aí vamos falar um pouquinho na resposta, que a 4 é a resposta também, ó. Vendo lá. Ah, desculpa. A resposta. Eu li a terceira. Olha que interessante, a terceira você viu. Deus falou por você. Você está vendo? A resposta de Deus. Olha só. Quem fez a sua boca? Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? O que vê ou o que é cego? Não sou eu, o Senhor. Vai, pois agora eu serei a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Só empresta a boca. Ó, vai que eu serei a sua boca. Obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, gente. E agora nós vamos para a última. Lê a última para mim. Lê. E aí? Pode? Pode ou não pode? Eu acho que essa hora é a hora que Deus quer dar pra gente. Fala, caramba, eu já respondi tudo que você queria saber, você ainda quer saber, você não pode empurrar para outro? Olha, gente, eu podia ter falado para o Sérgio, não pode ser outro? Não. Eu podia ter falado isso. Mas não. Da mesma forma que eu achei que eu preparei um monte de coisa escrita, não era para ser aquilo. Eu lembro de algumas coisas assim, que nós lemos e relemos. Qual é a quinta resposta? Agora de vocês. Ó. Que tal o seu irmão Arão? Quem foi Arão? Vocês são catequistas, essa vocês vão matar. Ó, de prima. Irmão de Moisés. Quem foi Arão? Irmão de Moisés. Irmão de Moisés. Agora virou prova. Irmão de Moisés. Vocês sabem aquelas perguntas também? Você sabe quem falou aquilo? Aquelas desculpas? Moisés. Foi Moisés que falou aquilo. Aquilo ali não é coisa só da gente, não. Aquilo foi coisa de Moisés. Gente, o que foi Moisés?
eu não sei se não vivia do barulho de vocês, mas lá do nosso pai, ele falou de Moisés hoje. Nós somos iguaizinhos, Moisés. A gente dá as mesmas desculpas. Às vezes a gente dá mais desculpa. E o mais interessante, que Deus, a hora que fica bravo com ele, né? Porque ele era galo, ele fala, não, tu vai, eu vou te dar, não, você vai. Porque o filho tem que ir, não é o Arão. O Arão vai até falar que você gagueja, mas que você vai, você vai. Quem que é o Arão na vida de vocês? Faz ideia? Vou contar para vocês, não é o ajudante do Deus. Não é. Sabe quem vai ser o Arão na vida de vocês? Uma pessoa maior, claro. O Espírito Santo. Ele é o seu Arão. Deus deixou o Espírito Santo para nos conduzisse, nos falasse, nos enchesse com esse fogo, nos desse essa motivação, fizesse que a gente quisesse cada vez mais continuar nossa caminhada. Pequena família, na leitura de hoje, pequena igreja, os discípulos. Se a gente for ver toda a vida bíblica, toda a história bíblica de Gênesis e Apocalipse, é uma vocação de catequista, que é falar de Deus. Moisés, Abraão, não acreditou muito assim, mas a hora que ele viu uma noiva seca, pegando fogo e falando para ele. É de Moisés. Abraão foi chamada seu pai. Exatamente. O Abraão foi hoje que foi Foi a leitura, a segunda leitura. Segunda leitura. Primeira leitura. Bom, moral da história? Mas que falaram de... Vamos lá. Na velhice, ele velho, a esposa velha, estéril, e Deus chega e fala para ele, você vai ser pai de uma grande nação. Ele questionou, como que eu posso ser pai de uma grande nação? Minha mulher, eu já sou de idade avançada, ela é de idade avançada. E ela é estéril. Tudo bem, temos uma filha de Deus, Deus sabe o que vai fazer. Aí depois vem a festa dele. Mas não foi esse o evangelho, né? Não. Mas, antes de tudo, vamos deixar esses dois e vamos trazer um outro vocacionado. Eu não vou falar de uma pessoa que vocês estão assim. Talvez já imaginando, louco de saber. Eu não vou falar de Maria, da vocação de Maria. Eu quero falar um pouquinho da vocação de José. Sabe por que eu quero falar da vocação de José? Porque perante a grandiosidade de Jesus e de Maria, às vezes a gente não olha muito para José. Algumas perguntinhas básicas só para você se questionar. José, quando soube que Maria estava grávida, decidiu despedi-la em segredo, ou seja, ele ia sair fora, porque aí ela não seria apedrejada. Vocês lembram bem disso. Eu vou te falar para cá, mas é isso, eles sabem disso. O que Deus falou? Vai embora não. Volta lá, vai. Volta. Toma ela por tua esposa, porque ela conceberá do Espírito Santo. E é filho de Deus. Tu darás o nome dela. O que José fez? Temente a Deus. Voltou. Sossegou baixo. Não, é meu
Quem dá o nome ao filho é o pai. Então, José não é pai adotivo, é verdadeiramente pai de Jesus. E isso foi ordenado por Deus. Ninguém tira essa ordem. Muito bem. Naquela época, quem era o catequista da família? Não era a mãe, gente. Era o pai. Quem ensinava as leis era o pai. Naquela época, por isso que eu falei, naquela época. É o homem que ensina as leis ao filho. José sabia quem era Jesus? Sabia? Acabei de falar para vocês que ele sabia. Porque o anjo falou para ele, volta lá, porque ele é conceberado do Espírito Santo e ele é o filho de Deus. Vocês acham que vocês têm assim um problema muito grande quando vai falar de Deus para as crianças ou para os adultos? Imagina o problema de José. Como que eu vou falar de Deus para o filho de Deus? Como é que eu vou falar disso? E o que José ensinou para Jesus? Que Deus é amor. Só isso. Só isso, não precisa. Não tem nada com isso. Então tá bom, vamos sair de José e já vamos para a vida de Jesus. Vamos para a vida de Jesus. Jesus foi um grande catequista. Se nós formos olhar para quem ele escolheu para continuar a catequese, como disse o padre, para, está tudo errado. Esses caras não estavam a ser catequista. Pedro. Vocês já ouviram falar muito da vida de Pedro, né? Dava para ser catequista. Mas Deus via o coração e não via a pessoa. E aí vai os dois Judas aí, são todos os 12 tipos de padre. Né? Como disse o padre, já era para começar errado, mas não estava começando errado. Porque precisava da Deus. Muito bem. Paulo é legal. Porque Paulo era um senhor daquele, era um delegado, era o cara que mais manjava da lei. Não sabia tudo da lei, mas ele perseguia os cristãos. O que aconteceu com Paulo? Ele não caiu do cavalo? Literalmente. Paulo teve algum contato com Jesus vivo? Não. Primeiro, Deus escolhe uma pessoa que sabia tudo da lei que perseguia os cristãos. Esse lance de derrubar o cavalo é o quê? Volte à sua pequenez, porque você é pequeno. Eu conheço o seu conhecimento, mas o que eu quero que você fale, ou seja, é muito maior do que você conhece. E a conversão de Paulo se dá quando ele sai a proclamar, falar de Cristo. A vocação dele se dá quando ele fala que o que ele prega não é dele, é de Cristo. E ele é apenas um instrumento. Então, ao longo da história, a gente vê que as nossas desculpas às vezes serão as mesmas que tiveram os profetas, os discípulos, e que a resposta de Deus sempre vai ser a mesma, lá e hoje. O que Deus quer realmente deixar no coração da gente, pode passar agora, que catequista é uma vocação de compromisso de alegria. Não dá para ser um catequista triste, gente. Eu vi isso hoje, a hora que eu cheguei aqui. Eu senti isso de vocês. A preocupação não é boa. Não tem jeito. Mas
estavam todos muito alegres por estarem juntos. Tem certeza que vocês estão sentindo falta de alguém que não está hoje. Parece que falta um pedaço da gente, né? Porque é dessa família. Mas hoje vocês estavam aqui, sabe por quê? Porque vocês que vão levar talvez isso que está aí dentro do coração de cada um, para quem não veio hoje. Essa motivação de continuar sendo catequista, gente, deixar sua vida lá de fora, deixar um monte de compromisso, casa, roupa, um monte de coisa. Aí no final de semana, levar Deus para uma pessoa. E vocês que vão ter que fazer isso para os outros. O povo de Deus recebeu a vocação e a consagração de anunciar e testemunhar o Evangelho. Nesta vocação comum, o Senhor escolhe alguns para o serviço da catequese. Portanto, os catequistas são convocados por Deus mediante a igreja. Tenham certeza de uma coisa. Nosso primeiro catequista é o Padre. O auxiliar do Padre, o Bispo. O auxiliar do Bispo, o Padre. O auxiliar do Padre, o catequista. Essa é a hierarquia. O primeiro ministro da Eucaristia é o Padre. E aí depois dessa é o ministro. Olha só. Convocados por Deus, mediante a igreja, para desempenhar uma missão evangelizadora da educação na fé. Muito bem? Ser catequista é ser um encantador de gente. Esse é o seu papel, encantar as pessoas. Como Jesus foi, ser encantador de gente é se aprimorar com o tempo. E talvez seja uma das coisas mais lindas do catequista. Ser capaz de abrir os olhos da pessoa para a fé, das pessoas para a vida, para si mesmo, para o sagrado mistério do mundo de Deus. Bom, e aí? Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a todas as criaturas. Marcos 16:15. A igreja agradece pelo teu sim. Eu, particularmente, agradeço pelo teu sim. Porque como vocês hoje são catequistas, a gente procurou ser catequista dentro de casa, mas o meu filho, para ele chegar na primeira comunhão, ele precisou de um catequista. Ele precisou de alguém que também nos ajudasse a educá-lo. Isso é muito importante. É o mais importante que vocês pensam. E por último, não assim. Santo Padre Papa Paulo VI deixou essa oração, e essa oração eu vou falar para vocês. Onde eu fiz essa oração? Hoje na missa das 7. E aí vocês vão falar, puxa vida, tá vendo? Até hoje eu tive que mudar uma coisa. Até hoje eu tive que mudar uma coisa. Porque Deus queria que eu trouxesse essa oração para vocês. Não era eu que queria. Não era eu. Eu quero atrapalhar. E eu queria aqui, para encerrar, né? Primeiro eu quero, perante todos vocês, isso não é, às vezes, nossa, falou tanto da esposa, né? Eu queria agradecer a ela por me ajudar em todos os dias da minha vida, antes de morrer. Queria agradecer a paciência de vocês. E queria, através dessa oração,
agradecer a Deus por me dar a oportunidade de enxergar muito mais do que vocês pensam. Porque como eu dou desculpa para a gente. Você pode falar assim. Então, assim, de repente, essas desculpas de Moisés, né, não foi a desculpa que eu dei, que vocês deram para um chamado, né? Não foi. Mas eu tenho certeza assim, que quando você ouve o chamado, né, que Deus chega, e através de algum sinal, porque eles chegam através de sinais para a gente, né, ou é uma pessoa que falou, ou é um garotinho que você viu ali, né, no caso de Moisés tiveram sinais miraculosos, né, Deus mostrou para ele. Nós não vemos esses milagres, nós não estudamos Deus, nós não vemos Deus, né, a gente vê através da nossa fé. Né? Então, um sinal maior para nós é a nossa fé, de dizermos sim ao chamado de Deus. Né? E ali hoje o padre falando assim, né, que nós somos vocacionados, a nossa primeira vocação é a vocação à vida. E através dessa vocação, dar vida ao outro. As crianças que estão lá, muitas vezes, o único contato que tem com a fé, com o saber da pessoa de Jesus Cristo, são vocês. E a gente conhece verdades de pais e mães que às vezes nem vai, não vou, vai, deixa lá, volta, pega a criança, não participa de uma missa, não faz nada, mas o único contato dessas crianças são os catequistas. Né? E essa vocação, gente, vocação é missão. E vocês estão em missão, são discípulos missionários. Né? E eu acredito assim, o quanto é maravilhoso, o quanto é muito mais prazeroso para vocês como catequistas do que de repente para a criança que está lá. O bem maior que faz para você como catequista. Quando você vê que você acompanhou as crianças e chegou lá e está recebendo pela primeira vez o corpo de Jesus. Nossa, então assim, é uma alegria muito grande, um amor muito grande de você ter conseguido levar. E o catequista não para por ali. Né? Ele dá continuidade. Quantos catequistas a gente vê lá na paróquia e fala assim, puxa, ele fez primeira comunhão e sumiu, as crianças sumiram, não voltaram, e agora o que eu faço? Mas a gente, como catequista, a gente quer manter a criança ali dentro. Né? A gente quer ele estar ali, né? O padre Geraldinho uma vez falava assim, que quando a gente estava no Coroinha, o Coroinha, ele quer ser Coroinha. A catequese, a gente precisa evangelizar as crianças. Eles precisam conhecer esse amor de Deus, eles precisam conhecer esse Deus maravilhoso. Então, é aproveitar dessa oportunidade e tentar levar a criança, né? Porque assim, nós somos chamados primeiro à vida, no batismo, né? Nossos pais, meu pai e minha mãe, fizeram, né, que também viesse a vida. Quando foi no batismo, nossos pais e padrinhos assumiram a nossa fé, a responsabilidade da nossa fé. Depois, com o tempo, nós somos, então a vocação é até chamar. Então, quando chega no Crisma, nós assumimos por nós mesmos. Mas se a gente não vai lá para a catequese, a gente fala o que a gente sabe. Tem um material, né? Eu sei que tem a apostila do pessoal da diocese, tem tudo certinho da nossa catequese. Tem. Mas antes de tudo, eu preciso da presença do Espírito Santo comigo, para que eu possa montar aquele trabalho e possa chegar no coração da criança. A didática que eu vou usar para chegar no coração da criança. Então, assim, eu imagino que eu não sou catequista, né? Mas ao mesmo tempo que a gente falava com os coroinhas, ou que a gente fala com as crianças em casa, não deixa de ser, né? E assim, parece que a gente quer arrancar de dentro da gente, né? Para dar para a criança, né? E isso é um amor muito grande. Então, assim, como mensagem final, eu queria assim, deixar um agradecimento por vocês, para vocês, né? De estarem à disposição, de colocar esse tempinho que vocês têm pelas crianças. Né? Não desanimem. Não desanimem. Contem sempre. Né? A gente precisa aprofundar, precisa conhecer, precisa se tornar assim. Mas antes de tudo, tem um Deus que olha por nós, que fala por nós, que vai à nossa frente. Né? Então, obrigado por vocês serem catequistas. Eu sei que no último final de semana é dia do catequista. Não vou estar aqui, mas já desejo para vocês um grande dia, um grande baile. Né? Essa história do baile eu tenho que contar de a gente vamos orar junto, vamos rezar essa oração. E aí, Deus abençoe. Junto?
chamaste os apóstolos a nos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos gregos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas,